O Flamengo pega o Vasco no Maracanã num jogo extremamente decisivo para os dois times, não só para o Flamengo. O Vasco ele luta para se livrar do rebaixamento, né? Ele está numa situação que hoje ele está fora da zona do rebaixamento, mas até mesmo o empate já deixa o Vasco de novo na zona de rebaixamento. Se os adversários mais próximos ali, como o Santos, vencer seu jogo. Então, o Vasco está numa situação onde provavelmente ele vai ter que se arriscar, ele vai ter que buscar a vitória, porque, como eu disse, o empate pode devolvê-lo à zona de rebaixamento, já que ele está na primeira posição acima da zona, em critérios de desempate, aí está à frente do Santos. Caso ele empate, o Santos vença, ele volta para a zona de rebaixamento. O Flamengo está disputando uma vaga direta para a Libertadores, é o que eu falo no momento, porque tem que ser esse o foco do Flamengo. O título pode vir, dependendo de uma combinação de fatores, mas no momento o Flamengo tem que concentrar suas atenções na disputa da vaga da Libertadores. E esse jogo, no Maracanã, com apoio da torcida, que vai ser muito maior que a do Vasco, o Flamengo tem que garantir os 3 pontos. Ah, Diogo, mas é clássico, é clássico. Mas o Flamengo tem que se impor como um time mais importante, um time de uma outra prateleira, que já há anos que são Flamengo e Vasco estão separados, né, por um nível técnico muito grande, disputam objetivos diferentes em todas as temporadas. O Flamengo entra para disputar títulos, o Vasco normalmente entra ou para subir primeira divisão ou para permanecer nela. Então são sempre objetivos diferentes. São times que estão em prateleiras distantes, embora eu reconheça, tem uma história muito bonita de confronto entre os dois, uma rivalidade enorme, é um clássico sim. Mas assim como eu digo, na Itália tem Juventus e Torino. Torino que já foi um grande time na década de 40 e 50, mas hoje quando o Juventus pega Torino, o Juventus literalmente atropela. E se o Flamengo quer se posicionar dessa maneira e principalmente não correr risco de ganhar sua vaga direta para a Libertadores, o Flamengo tem que, da mesma maneira que fez no primeiro turno, tem que fazer agora. Atropelar, ganhar do Vasco, aquela vitória sem contestação, principalmente aquela vitória sem sofrer riscos. É muito importante, porque aí o Flamengo vai configurar literalmente uma arrancada, porque já ganhou do Cruzeiro fora, que foi um jogo, uma vitória realmente muito impactante, e aí ganhando também do Vasco, já sendo a segunda vitória, de repente com o tropeço do Botafogo, o Flamengo pode colocar algum nível de pressão ali em cima do Botafogo. Sendo que eu sempre costumo dizer que a chance que o Flamengo tem de ainda disputar esse título é colocar pressão no Botafogo. O Botafogo, toda vez que está sendo pressionado, ele normalmente tende a falhar, né? Ele tende a fraquejar, ele tende a tremer. Vamos lembrar quando o Flamengo venceu o Botafogo no Engenhão e ali o técnico já quis deixar o cargo, o time sentiu muito. O Botafogo sente muito, não é um time, não é um clube nas últimas décadas acostumado a ser protagonista e nenhum desses jogadores também tem um histórico muito grande, né, de vitórias, de grandes conquistas, de títulos, com exceção do Diego que veio do Chelsea. Mas, fora isso, o Botafogo é um time que tende a tremer, tende a oscilar se tiver uma pressão. E essa é a chance do Flamengo. O Flamengo precisa jogar com o Vasco como se fosse realmente encarar um jogo realmente como se fosse um jogo, uma final de campeonato, alguma coisa, porque no brasileiro, cada jogo vale 3 pontos, é uma final. O Flamengo não pode arriscar de forma alguma perder esses 3 pontos. Quando você faz aquela tabela planejada, hoje em dia, que você coloca o Vasco e o Flamengo tem que considerar os 6 pontos. Já fez 3 no primeiro turno, precisa confirmar os outros 3 no segundo turno. E aí sim, iniciar uma arrancada já com 2 vitórias para colocar pressão no Botafogo e consolidar de vez a sua vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Bom, não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte. É muito importante que se inscreva. Então peço sua ajuda aqui para que se inscreva, deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo, distribua para mais pessoas e, claro, comente aqui o que você achou, gostou do conteúdo, não gostou, o que você acha do jogo Flamengo e Vasco domingo, deixe aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.